Olá! Hoje eu vou falar um pouco sobre a primeira semana do desenvolvimento humano na embriologia médica. De maneira bem objetiva e integrativa, espero poder contribuir e seguir uma linha de raciocínio na embriologia para que fique mais claro esse assunto. Bom, na embriologia existem alguns pontos importantes antes que entre na questão mais biológica. Esses pontos basicamente são as divisões do período de desenvolvimento humano. Na verdade, uma gestação ela pode ser dividida de inúmeras formas, tá? Através de dias, semanas, meses, trimestres. Mas quando a gente fala na questão mais embriológica, existe uma divisão até que muda a sua nomenclatura. Então, a gente tem alguns períodos, como o pré-embrionário, período embrionário, e o período fetal. No pré-embrionário, normalmente vai da primeira semana até aproximadamente metade da terceira semana. E normalmente ela está relacionada com a transformação do zigoto, que envolve, a parte de divisão celular, de migração, de crescimento e diferenciação. Até porque o zigoto é uma célula totipotente, né? No embrionário, já vai da terceira semana até aproximadamente a oitava semana. Está relacionada à questão de morfogênese e organogênese. Quando a gente fala de morfogênese, estamos falando da formação da sua estrutura, né? Então, vai começar aquela formação do esqueleto, a formação do eixo daquele embrião, enquanto que organogênese vai ser a origem dos seus órgãos, né? Que é tanto que tem a passagem do primitivo até a questão final. E já no período fetal, que corresponde da 9ª semana até aproximadamente 38ª semana, onde está relacionada com a maturação desses órgãos em formação, e lá para o final a questão do peso, né, que vai ter uma intrínseca relação com o líquido, né, do feto. Então, normalmente a gente vai conseguir ver essa separação didática para compreender o processo da embriologia humana. Nesse período embrionário, ocorre diversos nomes, né? Então, começa, por exemplo, com o zigoto, tem a questão do blastocisto, a questão da mórula, que a gente vai falar um pouco agora. Já no período embrionário, né, a gente normalmente vê as literaturas trazendo feto, não como feto ainda, mas com o termo concepto, enquanto que o período fetal é aí sim que entra a questão da nomenclatura do feto em si, né? Além disso, também tem a questão, né, clínica, né, uma parte mais clínica voltada à nomenclatura e divisão, que são marcados basicamente pela divisão dos trimestres, né, do primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre. No primeiro trimestre, a gente vê o desenvolvimento dos principais sistemas para a viabilidade daquele feto. Já no segundo, a gente vê a questão, né, por exemplo, clínica
falando mais dessa parte, os detalhes anatômicos, principalmente pela via de ultrassonografia. Já no terceiro trimestre, né, por exemplo, a avaliação clínica, ela vai estar, né, voltada mais à questão do peso, da maturação dos órgãos, justamente para a questão do preparo para o nascer. Então, por exemplo, né, a questão do primeiro trimestre normalmente está relacionada para avaliar a viabilidade daquela gestação. Já no segundo, já ocorre a questão, né, do acompanhamento de morfogênese, de organogênese, enquanto que no terceiro já vai estar mais focado realmente ao processo do parto em si. Bom, dito isso, a primeira semana do desenvolvimento humano embrionário, ele pode ser dividido em algumas fases, né? Então, os livros referências para embriologia, como é que eu estou utilizando agora, o Embriologia Básica de Bohr, da 9ª edição, ele traz algumas fases que ocorrem nesse processo da primeira semana. O livro traz que ocorre a fase de fecundação, a fase da clivagem do zigoto e a fase da formação do blastocisto. Acontece, né, que isso aqui vai ser as fases em que a teoria nos traz, basicamente. Mas de uma maneira que, pelo menos, eu consigo entender melhor essa primeira semana, né, a gente vai trazer agora a questão, né, eu prefiro de trazer de uma forma muito mais detalhada, porque até cria um raciocínio melhor. Então, como é basicamente que eu começo a compreender a embriologia? Nessa primeira semana do desenvolvimento embrionário, realmente acontece pela fecundação. E a partir da fecundação, com a parte dos zigotos e com tudo o que acontece na fecundação, né, ou seja, o zigoto, que aí ele vai sofrendo a questão da divisão celular, né, da mitose, ocorre justamente a clivagem do então que são chamados de blastômeros. Então, esses blastômeros vão sofrer uma chamada compactação, quando tiver ali aproximadamente um conjunto de 8 células que vão dar origem à mórula. Essa mórula é então chamada, né, tem esse nome quando chega à cavidade uterina. E ao chegar à cavidade uterina, ela recebe alguns líquidos uterinos e com isso vai ocorrer a formação de uma cavidade, que vai ser chamada de cavidade blastocística. Então, com a entrada desse líquido na questão celular, vai ocorrer um processo, né, de separação das camadas celulares. Então, vão ocorrer novas formações, ou seja, aquelas células elas vão ficar, né, com locais diferentes e vão receber nomes diferentes. Esse processo vai ser chamado de blastogênese, onde a partir desse momento, né, a mórula começa a se chamar de blastocisto. E aí, nesse processo, o blastocisto, ele vai ser diferenciado basicamente em duas áreas principais. Uma área vai se chamar de embrioblasto e a outra área vai ser chamada de trofoblasto. A parte do embrioblasto é o que vai dar origem ao embrião em si.
Algumas literaturas já trazem que ao final da primeira semana já ocorre a formação do hipoblasto, enquanto que a parte do trofoblasto, na primeira semana a gente já vai ter a diferenciação em duas camadas, que vão ser chamadas de citotrofoblasto e o sincício trofoblasto. De maneira resumida, é assim que eu consigo compreender essa parte da primeira semana de desenvolvimento humano. Eu acho que eu fazendo esse esquema eu consigo compreender melhor todo esse processo, ter uma visão bem ampla. Bom, então retomando. Então, a primeira semana de desenvolvimento começa com a fecundação. Bom, mas o que é basicamente a fecundação? Ou seja, quando o espermatozoide penetra um óvulo para formar um zigoto, que vai ser, ou melhor, que é uma célula totipotente. Ou seja, ela é altamente especializada, ou seja, ela tem uma capacidade de se diferenciar em qualquer tipo de célula. Ela contém cromossomos e genes derivados da mãe e do pai. Esse zigoto, ele vai começar a ser dividido. Ou seja, ele começa um processo de divisão celular. Que aí ele vai dar origem a um ser multicelular. Lembrando que na fecundação, a formação do zigoto, ele vai iniciar o processo ou seja, vai continuar, na verdade, o processo do óvulo em meiose 2. Enquanto que essa divisão celular para proliferação vai ser via mitose. Ponto. Bom, dito isso, a gente também pode ser bem interessante, em questão de contextualização, trazer as fases da fecundação. As fases da fecundação basicamente começam, com a penetração da zona pelúcida pelo espermatozoide, com a fusão das membranas plasmáticas, o término da segunda meiose do óvulo 2, formação dos pronúcleos femininos e masculinos e a lise das membranas pronucleares. É importante dizer que essa questão, na verdade, são algumas literaturas que trazem essa perspectiva, que essa término da segunda meiose do óvulo, ela age como se fosse como pode ser, uma ativação metabólica do óvulo que vai iniciar a sua proliferação e divisão celular. Ou seja,
É o término dessa circuita meiose do ósseo que vão mandar alguns sinais celulares para que aquele, então, né, zigoto comece o processo da clivagem. Então, essa primeira parte é a fase da fecundação. Feito isso, vai ocorrer o processo, então, da clivagem. A clivagem do zigoto. A clivagem, basicamente, conceitua-se, né, como repetidas divisões mitóticas. Ou seja, vai ter um rápido aumento do número de células. Com esse rápido aumento de número de células, então o zigoto passa a se tornar de blastômeros. Bom, a divisão do zigoto, ele começa após 30 horas da fecundação, e a cada divisão, ou seja, a cada mitose, a cada proliferação celular que vai acontecendo, esses blastômeros, eles vão se tornando-se menores a cada divisão por clivagem. E durante a clivagem, é importante dizer que o zigoto, ele ainda se encontra envolto na zona pelúcida. Se a gente for pegar, por exemplo, uma imagem para que possamos relacionar, a gente vai conseguir compreender essa parte. No estágio de 2 células, a gente consegue ver a questão, né, da zona pelúcida, onde começa, né, com 2 blastômeros, ele começa a se passar por 4, 8 e assim por diante. Mas é importante a gente ver que essa divisão, ela está sendo justamente delimitada. Por essa razão, acontece, né, o aumento quantitativo, mas o tamanho do blastômero vai diminuindo, ou seja, porque ele ainda está, né, delimitado justamente pela zona pelúcida. No momento em que esse blastômero, né, chega à parte de 8 células, ocorre um processo chamado de compactação. Onde esses blastômeros, eles mudam sua forma e agrupam firmemente uns com os outros. Normalmente dizem que esse fenômeno ele vai ser mediado e levado pelas glicoproteínas, onde vão proporcionar uma diferenciação na questão da adesão da superfície celular. O que isso quer dizer? Que esse processo, onde eles vão começar, né, a ficar mais unidos uns com os outros, vai ocorrer a partir de uma maior interação entre suas células. E o que isso, né, é um pré-requisito justamente para uma segregação das células internas que vão formar a parte interna, ou seja, a massa, a segregação da massa interna do blastômero. Passou de 8 células e começou a formar, né, de 12 a 32 células, esse blastômero começa a ser chamado de mórula. Importante dizer que durante todo esse processo, ele é chamado até então de concepto e não de feto. E essa mórula, justamente pela segregação, né, vai ocorrer alguma diferenciação das suas células internas. Importante dizer também que essa, então, é chamada de mórula quando chega na cavidade uterina.
Só que quando essa mórula ela começa a chegar na cavidade uterina, vai ocorrer, né, vão ocorrer justamente o aumento do fluido. Então, por exemplo, a gente tem aqui basicamente o útero. O útero ele é composto por vários fluidos, e esses fluidos eles começam a entrar na então chamada mórula. Então vai ocorrer, né, é justamente o que eu falei, a segregação. Então algumas células elas vão começar a se preencher mais acima nessa massa interna, enquanto que um outro grupo de células vão ficar mais, né, nas bordas, e justamente pelo preenchimento desse fluido da cavidade uterina, que passa justamente pela zona pelúcida, vai dar origem justamente à cavidade blastocística. E à medida que esse fluido vai aumentando, ou seja, à medida que essa mórula, né, vai se passando, vai se movimentando, esse fluido vai aumentar e, consequentemente, vai ocorrer essa segregação de maneira muito mais intensa. Ao ponto de que esses blastômeros, eles realmente vão começar a ficar divididos em duas partes, né? Que vão ser chamados, então, de trofoblasto e embrioblasto. Como o próprio nome já diz, o embrioblasto vai ser o primórdio do embrião. Vai dar parte, né, estrutural, morfológica, né, que vai ser o embrião. Já o trofoblasto, ela é uma delgada camada celular que fica no externo, nas delimitações daquele embrião, ou seja, ele vai dar origem aos anexos, que vai ser a parte embrionária. Eu ia falar outra coisa, mas não, melhor não. A parte embrionária da placenta. Nessa imagem aqui a gente consegue ver bem isso. Deixa eu apagar essa parte e trazer aqui. Por exemplo, né? A gente tem aqui o trofoblasto, que é essa região, né, mais externa, e o embrioblasto, que vai ser justamente essa massa celular interna, que vai estar nessa parte aqui. Bom, durante essa fase de desenvolvimento, que é chamada então de blastogênese, como eu disse no início, o concepto passa a ser chamado de blastocisto. E o embrioblasto, então, começa a se projetar para dentro do blastocisto, né? Ou seja, o embrioblasto ele começa a se internalizar cada vez mais. E após ele ficar suspenso no fluido da cavidade uterina, ele fica mais ou menos ali 2 dias, né? Flutuando, pense assim, no útero. A zona pelúcida, ela começa a ser degenerada, né? E a partir desse momento em que essa zona pelúcida, ela começa a ser degenerada, enfim, rompida, o blastocisto agora não vai ter uma restrição de crescimento. E isso vai permitir que ele aumente rapidamente de tamanho. Então, enquanto, né, é importante dizer também que enquanto esse blastocisto ele está livremente na cavidade uterina, ele vai obter nutrição das secreções de suas glândulas.
E aproximadamente 6 dias depois da fecundação, ele vai começar a aderir ao epitélio endometrial, de maneira ainda superficial, né? E aí, com isso, vai ocorrer o processo de adesão ao epitélio, ao ponto de que esse trofoblasto, nessa parte mais embrionária da placenta, ela vai começar a se diferenciar em duas camadas, né? Então, exemplo, deixa eu ver se eu consigo relacionar com essa foto aqui. A gente consegue ver, então, né, que de maneira superficial ao endométrio, o blastocisto, então, vai estar aderido, nutrido a partir, né, das glândulas endometriais e os capilares. E quem então, já tem a diferenciação do embrioblasto para o trofoblasto e a cavidade blastocística, que é revestida pelos líquidos, né, da nutrição uterina. Acontece que a partir de um tempo, essa parte do trofoblasto, que é a parte embrionária da placenta, que vai dar justamente origem aos anexos embrionários, que permita a viabilidade, né, do embrioblasto, da nutrição, vai ser dividida em duas partes, o sincício trofoblasto e o citotrofoblasto. Então, o citotrofoblasto a gente consegue ver que está mais nessa região interna aqui, né, do blastocisto, enquanto que o sincício trofoblasto ele está nessa parte de comunicação que é endométrio. Então, vamos começar a relacionar. Então, a partir desse momento, né, recapitulando, o trofoblasto, ele começa a ser diferenciado em duas camadas. O citotrofoblasto e o sincício trofoblasto. O citotrofoblasto, então, vai ser a camada interna, enquanto que o sincício trofoblasto vai ser a camada externa, que consiste, então, em uma massa protoplasmática multinucleada, que, ou seja, ela é formada pela fusão de várias células. E com isso vai ocorrer um prolongamento digitiformes, que é o que a gente viu, como se fosse, né, essa parte aqui, né? Então, ela tem uma característica, né, que vai ser muito proteolítica, ou seja, que tem essa capacidade de invadir o epitélio endometrial. Então, no final da primeira semana, a gente pode dizer que o blastocisto está superficialmente implantado na camada compacta, né? Então, ele vai estar, né, implantado superficialmente ainda, na camada compacta endometrial. Importante dizer, justamente como eu falei, que o sincício trofoblasto ele tem uma capacidade proteolítica. O que isso quer dizer? Ele começa a liberar enzimas que vão corroendo o epitélio endometrial. Ou seja, cada vez mais ele vai entrando e vai tomando conta dessa parte endometrial. Acontece que cada vez mais ele vai entrando, ele vai justamente alcançando os capilares,
as glândulas, e com isso ele vai ter a sua nutrição dos tecidos eruditos. A partir também, quando ele começa a se expandir, o polo embrionário, né? Então, a gente consegue ver essa região aqui do polo embrionário, essa imagem que a outra a gente consegue ver, que é a aderência, né? Entre o embrião e o tecido epitelial, é justamente onde vão ser liberadas as enzimas para que o sincício trofoblasto comece o processo de implantação do embrião. E com isso, né, vai justamente possibilitar esse processo da implantação. Então, no fim da primeira semana, é importante dizer ainda, né, que a parte do embrioblasto, ele também se diferencia, onde vai ter a parte do hipoblasto, que vai ser chamado então de endoderma primário. Se a gente seguir, o hipoblasto é essa parte aqui de fora, né? Lembrando, o embrioblasto vai dar origem ao embrião, enquanto que o hipoblasto ele está nessa parte superficial. Ele vai surgir na superfície do embrioblasto voltado para a cavidade blastocística. E as células deciduais, que são justamente do endométrio, eles vão ajudar a controlar até onde, né, o sincício trofoblasto vai poder ir. De maneira bem resumida e pontual, essa é o processo de desenvolvimento da primeira semana do desenvolvimento humano embrionário. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. E aqui nessa parte a gente pode ver, foi basicamente tudo que eu já falei. Mas só para repassar, né, que na primeira semana existem algumas etapas, que são a fecundação. Com a fecundação do zigoto, que se torna uma célula totipotente, né, e a ativação da meiose 2 do ócito, vai ocorrer o processo de ativação metabólica para a clivagem. E o zigoto, então, passa a se tornar agora de blastômero. E a partir desse blastômero vão ocorrer justamente a proliferação e divisão celular mitótica, que a partir do momento em que, quando ele chega de 8 células, ele ocorre o processo de compactação. Esse processo de compactação aumenta a aderência celular uma à outra, e a partir desse momento vai ser chamado de mórula quando chegar de 12 a 32 células. Importante dizer ainda que quando a mórula é chamada de mórula é porque ela está na cavidade uterina, então se deixa ali a tuba e entra no útero. Então, quando entra no útero tem aproximadamente essa quantidade e é chamada então de mórula. Só que quando ele entra no útero, o útero possui fluidos, e esses fluidos vão adentrar a essa mórula a partir da zona pelúcida. Então, por isso a importância de ele estar ainda. Relembrando também que a zona pelúcida delimita a questão do tamanho celular, porque esse processo de proliferação celular pela clivagem e pela mitose vai ocorrer o aumento do número das células, mas não vai ocorrer o aumento do tamanho delas. Então, a partir do momento em que ela vai se proliferando, as células vão ficando cada vez menores. Só que, a partir do momento que começa a entrar esse fluido, né, a gente vai ver o começo da degeneração dessa zona pelúcida, e aí vai ocorrer um rápido aumento de tamanho dessas células, ao ponto, né, de que vai ser chamado agora de blastômeros. E é aí que esses blastômeros vão passar pelo processo de blastogênese, que vai ser a diferenciação celular, que vai ser a partir, né, do embrioblasto e do trofoblasto. O embrioblasto vai dar origem ao hipoblasto no fim da primeira semana, enquanto que o trofoblasto, que é a parte externa do embrião, vai dar origem ao citotrofoblasto e o sincício trofoblasto. Repetindo aqui na imagem, a gente consegue ver também de uma maneira melhor a degeneração da zona pelúcida e aí o rápido aumento do tamanho dessa célula. E a partir do momento, né, ele começa ali a ficar, no final da primeira semana, começa a ficar aderido superficialmente, onde a gente começa a ver o polo embrionário do sincício trofoblasto, que começa a liberar enzimas proteolíticas que vão começar a erodir e adentrar na camada epitelial, endometrial. Bom, feito isso, o sincício trofoblasto ele vai obter nutrição dos capilares e das glândulas uterinas,
enquanto que o embrioblasto ele vai ter sua diferenciação do hipoblasto, que é essa parte aqui superficial que vai ficar para fora da cavidade blastocística que vai estar revestida do fluido endometrial. De maneira geral, é isso que acontece na primeira semana de desenvolvimento embrionário humano. Espero que eu tenha ajudado novamente de alguma forma. E isso. Qualquer coisa podem falar comigo. E